paz do Senhor para todo, graça e paz, como é que vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no canal, Refúgio da Rocha. Hoje, dia de meditação da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Hoje, aleluias, vamos estar lendo Salmos 46, versículo 1. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, canal Refúgio da Rocha, compartilhe para amigos e vizinhos e da igreja. Canal Refúgio da Rocha vai estar postando meditação da palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estaremos meditando Salmos 46 primeiro. Diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos aprender que Jesus, ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus já nos revela que ele é o nosso socorro, aleluia, é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio. Aleluia, a palavra também nos fala em Mateus 5:16. Diz assim: mostra que o cristão deve ser exemplo com atitude. A palavra fala em Mateus 5:16, essa fala. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ser um cristão com atitude. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter atitude para, aleluia, falar do amor de Deus. Glórias a Deus. Nós temos que espalhar o evangelho a toda criatura. E também em Filipenses 4:13 fala, em Filipenses 4:13, guarda essa palavra, Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós temos, fortalece, aqui fala, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, aqui fortalece. Jesus ele nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele lá de cima. Então, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra também vai nos revelar que Jesus estava, aleluia, chama os discípulos para passar o outro lado da margem, aleluia, e lá era muito que a tempestade, aleluia, era muita tempestade que ia aparecer. E ele estava indo, os discípulos já sabiam que, aleluia, que aquele lugar é parece muita tempestade. Mas mesmo assim, eles foram. E eles indo para o outro lado, aleluia, chegaram dentro do barco, indo para o outro lado com Jesus. Jesus estava dormindo na travesseira do barco, aleluia, e eles começou a entrar água dentro do barco, a tempestade se levantou, começou a água agitada, e os discípulos começaram a ficar agitados, os discípulos começaram a ter medo da tempestade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eles começam, acorda Jesus, não vê que nós perecemos. Jesus se levanta, aleluia, acalma aquela tempestade e diz: homem de pequena fé, para que tu duvidas? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós temos que ter fé. Aleluia, essa palavra fala que nós temos uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia, Deus se agrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra também, aleluia, para nos fortalecer, para nós mergulhar, viajar dentro da palavra, fala da mulher do fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher, aleluia, ela passou 12 anos com aquele fluxo de sangue, aquela hemorragia. E tinha Jairo foi lá ter com Jesus porque a sua filha estava doente na beira da morte, e chama Jesus. E Jesus, ele começa a ir com Jairo no meio do caminho, e aquela mulher ouve falar de Jesus que ia passar, aleluia. E quando ela ouve a fama de Jesus, ela veio por detrás da multidão, tocou nas suas vestes, aleluia, porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, serei curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, já está entendendo o que Deus faz na nossa vida?
aleluia, o que Deus ama nós, aleluia, Jesus vira para aquela multidão, porque era muita multidão, e diz: quem me tocou? Olha para trás e diz: quem me tocou? Os discípulos disse com autoridade, disse: Jesus, por que você diz quem me tocou? O Senhor não está vendo que a multidão te aperta, te toca e te apopa? E você diz: quem me tocou? E ele disse: não foi um toque, aleluia, não foi um toque qualquer, mas foi um toque diferente, toque em Jesus diferente. De mim saiu virtude, de mim saiu poder, Jesus estava dizendo. Louvado seja o nome do Senhor, tá entendendo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora a palavra vai nos falar também do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava na beira do caminho, louvado seja o nome do Senhor. Estava na beira do caminho, louvado seja o nome do Senhor. E ele era cego de nascença. E ele ouviu que Jesus estava passando, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Você está vendo o que Deus está fazendo? O que Deus está revelando para nosso dia hoje? Louvado seja o nome do Senhor. Tenha misericórdia de mim. E a multidão vira e diz: ei, não abaixa a sua voz, porque Deus não vai te ouvir. Não começa a clamar não, porque Deus não vai te ouvir. Aleluia, aleluia. Quando nós traz para o tempo de hoje, nós temos que ser um cristão, devemos ser um cristão que temos ser exemplo de atitude. Aleluia, mesmo que a inveja se levanta, o inimigo se levanta, envia seta para a nossa vida, nós temos que olhar lá para o alto, porque nós temos que ser, aleluia, dizer em Filipenses: posso todas as coisas naquele que fortalece. Nós temos que dizer em Salmos 46: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Para que eu vou ter que duvidar? Para que eu vou ter que ter, aleluia, medo? Porque eu sei que meu Deus, ele vive e reina para todos sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aquele cego Bartimeu, aleluia, Jesus virou, porque ele, cada vez a multidão se levantando contra ele, ele clamava, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele não desistiu do seu milagre. E Jesus chamou, mandaram trazer ele, Jesus mandou alguém trazer ele, e pegaram ele, aleluia, mesmo aqueles que te julgaram, disseram que você não ia receber o milagre, estava vendo, estava sentado na mesma mesa, estava vendo você recebendo o seu milagre. Jesus disse: o que queres que eu te faça? Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia, e o cego podia pedir riqueza, podia pedir carro, podia pedir, aleluia, casa, aleluia, nova do ano. Ele não pediu isso, ele pediu que ele queria muito o milagre dele, ele pediu que ele veja, louvado seja o nome do Senhor, que ele veja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E acontece muito na nossa vida, que a multidão se levanta, o inimigo se levanta, mas nós sabemos que ele se levanta para cair. O inimigo nunca venceu Jesus, porque Jesus é tão grande, tão maravilhoso para a nossa vida. Jesus tem a chave do inferno. Jesus, aleluia, ele protege os que buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja afastado ouvindo essa palavra. Jesus está dizendo: meu filho, eu te aceito. Quantas vezes você, aleluia, quantos livramentos eu dei para você, mesmo que você não viu o que aconteceu, mas eu estou aqui, aleluia, de braços abertos para te receber. Deus ama os seus filhos, Deus ama muito, aleluia. E aquele cego recebeu o milagre, e Jesus disse: receba o teu milagre, receba o teu milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Receba o seu milagre aí. Receba o seu milagre através, aleluia, dessa palavra, que você venha receber a meditação dessa palavra. Antes de eu acabar, vamos fazer uma oração. Acabar essa palavra, posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos aí onde você estiver, do outro lado da tela. Aí medite em Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui
acabamos de meditar em Mateus, Senhor, e Filipenses, em Salmos, acabamos de meditar na sua palavra, que posso tudo, todas as coisas naquele que nos fortalece, que é o Senhor Jesus. Esse filho seu, Senhor, essa pessoa, Pai, que está, aleluia, afastado no caminho, ou talvez está, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, buscando ao Senhor, mas não recebe o seu milagre. Jesus, visita, Senhor, cada um, Pai. Pai, eu peço que o Senhor desça, Senhor, aleluias, na casa, Senhor. Eu quero, Senhor, que essa pessoa está buscando por um dos teus da sua família, pelo um dos teus da sua casa, Pai. Pai, que ele venha receber o milagre, que ele venha receber em nome do Senhor Jesus. Receba, Senhor, em nome do Senhor. O seu filho clama, Senhor. O seu filho busca o seu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Foi esse vídeo, fim. Chegamos ao fim do vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se esqueça, canal Refúgio da Rocha tem vídeo todos os dias. Aleluia. Deixe seu like, se inscreva no canal. Aleluia. Se você assistiu até o fim, eu postei um story. Aleluia, o último story lá, aleluia, que eu acabei de postar. Se você chegou até o fim desse vídeo, comente lá, aleluia, Jesus vive. Eu vou deixar um coraçãozinho para vocês, aleluias, louvado o Senhor Jesus, porque, aleluias, vocês assistiram até o final. Deixe seu like, compartilhe para a sua igreja, se você é da igreja, para a sua família, para o seu parente, ou, aleluias, que alguém vai gostar de, aleluia, mergulhar na palavra do Senhor Jesus. Amém? Fica na paz, o Senhor abençoe cada um de vocês.